Olá, eu sou a Sônia, colaboradora do Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes, em Araraquara. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 73 do livro Jesus no Teu Dia a Dia. União entre os Espíritas. Os espíritas necessitam manter unidas as suas forças. E como podemos manter unidas essas forças? Através do amor. Sabemos que a doutrina espírita, na sua pureza, espera dos seus seguidores apenas aquilo que Jesus deseja dos seus discípulos, que é o amor e a humildade. Humildade no sentido aí de obediência às leis do Pai. Por isso que o codificador nos convocou para o estudo, para podermos entender a importância de trabalharmos dentro de nós os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e praticá-los. E para manter unidas as forças entre nós espíritas, precisamos de alimento. E o alimento é justamente a recomendação do codificador, o estudo, caridade e unificação, para que, unindo nossas forças, possamos levar a mensagem do nosso Mestre Jesus à humanidade, já que ela nos consola e nos ilumina, porque seria egoísmo da nossa parte ficar conosco todo esse aprendizado. Então devemos levar aos nossos semelhantes. Os mais experientes necessitam da energia dos mais jovens, e os mais jovens necessitam dos conselhos daqueles que labutam há décadas na seara dos labores. Tudo é aprendizado, os mais experientes recebendo aí energia dos mais jovens, e os mais jovens necessitando dos conselhos daqueles que labutam há décadas. Devemos ser solidários aí uns com os outros, e dessa forma vamos crescendo, vamos evoluindo. Tem uma frase de Dr. Bezerra de Menezes que diz o seguinte: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos apenas pontos de vista. Juntos, então, alcançaremos a realização dos nossos propósitos. E por que a desunião? Porque ainda nós somos seres imperfeitos, em busca aí da perfeição. Devemos dar o exemplo de vivenciar a mensagem que o Cristo nos deixou, promovendo assim a união, a unificação, o amor entre nós espíritas. Realizar esse papel de promover o amor, a união, é especificamente um trabalho individual de cada um de nós, mas também coletivo. No livro Coração do Mundo está escrito: quem trabalha com Cristo, esse trabalho é impessoal, porque o resultante é o coletivo. Como podemos promover a união, o amor entre os espíritas? Trabalhando em sintonia com as orientações superiores transmitidas nas obras básicas e no Evangelho de Jesus. Essa é uma maneira de promover a união, o amor, buscar na fonte da doutrina espírita que o resgata através do estudo, da meditação, como foi recomendada aí pelo nosso codificador. E assim, nós estaremos promovendo essa união, o amor. E tem mais, buscar nos manter sempre próximos uns dos outros, mas unidos no ideal de servir na seara do nosso Mestre Jesus. Porque podemos até estar próximos e não estarmos unidos. E esta é uma realidade que acontece entre nós. Vivemos talvez próximos, mas um pouco longe do trabalho de união, que nos dará a liga necessária para que possamos levar, para que possamos divulgar essa mensagem onde ela for necessária. Os mais conservadores necessitam aí da modernidade. Deixem o coral cantar, alegrar o público. Podemos até ouvir, aqui nessa casa não tem coral.
mas nós devemos ter a compaixão, porque muitas vezes esse coral está levando uma mensagem de conforto. E o nosso papel é fazer com que a motivação de cada um seja incentivada através de atos, através de ações, para que essa mensagem ela chegue a todos os cantos da humanidade, permitindo que o Espiritismo penetre no íntimo de cada ser. E dessa forma nós estaremos promovendo o amor e a união. Penetrando no nosso íntimo, para que se reflita a sua luz, que é a luz do Cristo, o renascimento em espírito e verdade do Evangelho de Jesus, em cada um de nós. Essa é uma maneira de promover a união, o amor. Porque quando somos tocados pelo Cristo, nunca mais seremos os mesmos. Os mais modernos necessitam de algumas posturas conservadoras, que preservam aí a doutrina de práticas deturpadoras. Por que a desunião? Por causa do orgulho, do egoísmo, que ainda trazemos conosco de vidas passadas. Por isso a importância de trabalharmos a nossa reforma íntima, para combater esses nossos defeitos. E nesse trabalho de promoção da união, temos a necessidade de renunciarmos, por vezes, à própria vontade, mas sempre trabalhando em prol da causa, que é maior que a casa, e a casa que é maior que todos nós. A causa é maior que a casa e ela é maior que todos nós, porque nós estamos a serviço do Cristo, que é a causa. E a nossa doutrina é uma ciência que trata das causas para entendermos essa grande causa que é o Evangelho que Jesus nos trouxe. Outro aspecto é o esforço, a vontade que nós devemos empreender cada vez mais, não vencendo um ou outro, mas sim a nós mesmos. E lembrando de Jesus, o grande vencedor é aquele que vence a si mesmo. Lembremos também de Paulo, que venceu a si mesmo, quando ele diz: eu não sei se sou eu ou Cristo que vive em mim, porque estou vivendo tanto ele que não tenho mais dúvida, esqueci de mim. Então, para promover a união, precisamos vencer os obstáculos, mas juntos e não sozinhos, como um feixe de varas. Os dirigentes necessitam compreender mais os seus médios, substituindo aí a disciplina rígida pela orientação fraterna. Os médiuns, eles devem respeito aos que estão na liderança de qualquer grupo, porque pagam um alto preço pessoal por exercer essa função. Por que a desunião? Todos somos voluntários do Cristo e assumimos voluntariamente esse trabalho que a misericórdia nos possibilitou. Somos todos trabalhadores voluntários nesse trabalho para promover essa união. E é isso que vai nos dar a condição de chegarmos aí no plano espiritual com o dever cumprido ou não. Porque quando lá chegarmos no plano espiritual, alguém vai nos perguntar: conheceste o Evangelho? E a resposta será sim ou não. E se a resposta for sim, virá uma segunda pergunta: praticaste? Então não basta falar de união se não vivenciarmos essa união. E qual que é o maior inimigo de nós espíritas? É a desunião. E o próprio Jesus nos falou: a casa dividida, ela arruína. Então nós precisamos promover a união. Mas acontece que observamos que em muitas casas, por um problema ou outro, acontece a desunião. Vemos aí irmãos divididos, fazendo com que a casa venha a ruir mais tarde, por razão própria de cada um e pelas imperfeições que ainda todos nós ainda temos.
Por isso, não devemos só falar, e sim vivenciá-las. Devemos incentivar a união e a sua vivência. Quando compartilhamos as responsabilidades, dirigentes, médios, trabalhadores de todas as ordens, estamos aprendendo a viver em família. E os espíritas formam aí uma grande família, que precisam compartilhar as suas responsabilidades, as suas atividades, onde aquele que mais sabe ensina aquele que menos sabe, onde o mais forte auxilia o mais fraco. E esse é um trabalho de promoção da união. Esse é um trabalho que estreita os laços de união na família espírita. Pequenas divergências aí de ideias não podem conduzir a inimizades. Rever algumas posturas, pôr o orgulho de lado, dar o primeiro passo para a fraternidade, eis o que tem faltado entre os espíritas. Então devemos viver fraternalmente. E para viver fraternalmente, temos o exemplo aí da última ceia, quando Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. E tendo aí Jesus como referência, porque Jesus é o amor universal, é o nosso exemplo de fraternidade universal. E naquele momento da última ceia, ele preparou os seus discípulos para o momento que os aguardavam aí de grandes desafios, como também nos tem preparado. Gratidão pela oportunidade.